Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da SBACV, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular Vasos, o podcast que pulsa com informação. E hoje vamos falar de um tema muito interessante. Você acredita no poder do pensamento positivo? Eu sou a doutora Nara Medeiros, cirurgia vascular de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou Gilmar Santos, médico cirurgião vascular lá da Bahia, vim de longe aqui e é um prazer estar aqui. A gente vai nesse episódio conversar com a Kátia Carvalho. Ela é escritora, ela é palestrante, escreveu o livro O Segredo Divino, que ajuda pessoas a sair dos padrões mentais. Você não pode perder tudo que vai acontecer hoje. Seja muito bem-vinda, Kátia. E a gente queria começar com uma pergunta. Quem é Kátia por Kátia? Gente, obrigada. É uma honra estar aqui nesse momento tão especial, único. Dizer para vocês que esse momento de contribuir, multiplicar bênçãos. Ou seja, vamos inspirar, motivar e fazer com que as pessoas saiam dos padrões mentais. Hoje eu quero contribuir, multiplicar essas bênçãos. Eu estou muito feliz. A Kátia Carvalho, né, eu vou falar um pouquinho da Kátia Carvalho anterior para se identificar mais com o meu público, né, e vou começar recitando algo que eu gosto muito, que eu falo sempre. Para mim, o mais importante não é a exibição do troféu, mas quantas pessoas eu vou arrastar para ganhar o prêmio junto comigo. Isso aqui é uma meta na minha vida. Então, a Kátia Carvalho hoje, ela é totalmente diferente da Kátia Carvalho anteriormente. Eu vou falar um pouco da Kátia Carvalho anterior, que vai se conectar mais com o público, vai ter uma conexão maior. Por quê? Porque a maioria das pessoas é a Kátia Carvalho anterior, estão dentro dos padrões mentais. Então, quando a gente fala de uma criança que surgiu no mundo e ela tem ali aquela mente vazia, você vai colocando nessa criança os padrões, a educação, e vai alojando. Só que uma criança, quando ela aprende, ela vai crescendo, ela não sabe identificar o que é certo e o que é errado. Então, ali ela está ali alojando, né? A mãe fala, olha, isso aqui é bom para você se alimentar, isso aqui você pode comer de tudo, você não precisa praticar um esporte. Vou falar sobre a minha educação, que é muito parecida com a educação da maioria da população. Então, esses padrões mentais eu associei como se fosse a minha verdade. Não é só sobre crenças, porque a gente fala muito, crenças e tudo mais, são padrões mentais mesmo. Então, quando eu aprendi dessa forma, que eu poderia comer de tudo, quando eu aprendi dessa forma que não era preciso praticar um esporte, ali já estava alojado em mim uma crença, já estava alojado em mim um falso eu. Então, quando você aloja isso numa criança e a criança ela cresce com esses padrões mentais, de quem é essa educação, de quem é esse padrão? Não é dessa criança. De quem é essa crença? Não é dessa criança. Então, essa criança tem uma crença e um falso eu que não é dela, que já vem de uma outra pessoa. Então, ali está alojado numa pessoa uma crença. E essa crença, como várias outras crenças que ficam alojadas nas pessoas. Então, quando eu comecei a identificar o que era padrões mentais, eu comecei a entender sobre comportamento e sobre tudo isso, eu comecei a expandir, né, a minha cabeça. Eu comecei a perceber que eu era uma pessoa totalmente programada. Ali não era eu. A maioria das pessoas não usam o seu livre-arbítrio. Olha que interessante isso. Elas vivem com os padrões mentais. Mas assim, você falou uma coisa bem interessante, assim, várias, mas eu fiz uma formação em hipnose. Depois, ao longo a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de que somos todos programados. Isso me abriu, deu um bug cerebral quando eu fiz, né? Quando eu fiz essa formação. Mas eu queria saber de você. O povo gosta de história, né? O povo saber da vida dos outros. Eu quero saber de você. Um pouco da sua história, como foi essa trajetória. Você falou que as pessoas se identificam com o seu eu antigo. Eu quero saber mais do seu eu antigo. Então, assim, o meu eu antigo era uma Kátia bem sedentária. Uma Kátia que comia de tudo. Uma Kátia que não nasceu para trabalhar, para ser uma mulher empoderada. A Kátia tinha que casar e construir uma família. Eu nasci e a minha educação foi essa. Então, eu casei e construí a minha família. Só que ali também não era o meu livre-arbítrio, entende? Ali também já era a sua programação. A minha programação. Quer dizer, a minha mãe me educou
para que eu tivesse uma família. Se eu não saio dos meus padrões mentais, se eu não saio dessas crenças, eu vou construir toda uma vida baseada em livre-arbítrio de uma outra pessoa. Então, por isso que hoje eu trabalho com as pessoas, hoje eu trabalho com o ser humano, para que as pessoas entendam se a vida delas estão baseada em comportamentos, em crenças de outras pessoas, ou se realmente são crenças que ela está construindo ali com suas próprias crenças e realidades. Então, a Kátia era sedentária, vivia dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, e não tinha esse hábito que se alimentar melhor, praticar um esporte, trabalhar, ser uma mulher mais empoderada, que depois eu vou falar sobre isso, que é uma mulher empoderada, que hoje as pessoas também confundem muito. Então, eu era uma mulher, assim, totalmente diferente. Imagina, você ter uma vida, construir uma vida baseada em crenças de outras pessoas, baseada em crenças que as pessoas alojaram em você. Então, ali era totalmente uma Kátia com um falso eu. Então, hoje eu falo muito sobre programação e sobre isso, porque a Kátia viveu isso. Agora, como que a Kátia saiu disso? Aí acho que vocês devem querer saber, né? A gente quer saber, sim. Mas antes, vamos aproveitar que você é especialista nisso, né? Você falou que padrão mental não é o mesmo que crença. Então, você poderia nos explicar, assim, o que são esses padrões mentais, para quem está vendo aqui? Então, os padrões mentais, não, na verdade, ele é como se fosse uma crença. É que eu não uso crença, porque todo mundo fala crenças, vamos crenças, mindset, vamos mudar um mindset. Todo mundo fala as mesmas coisas e eu gosto de usar as modinhas. É uma definição que você deu. É uma definição que eu dei para que as pessoas começassem a se identificar mais, até mesmo porque o meu curso, o meu livro... Então, as defina pra gente, assim. Então... Quando você cria esse falso eu, ali já está alojado os padrões mentais, que é uma multiplicação de hábitos de uma geração. E você acredita que quando você muda uma crença, quando você muda esse mindset, você muda esses padrões mentais, você muda uma geração. Olha que sensacional isso. Por que você muda uma geração? A minha mãe, a minha bisavó, as minhas tias, todas têm problemas vasculares. Eu seria a próxima, se eu não tivesse mudado os meus padrões mentais. Os hábitos de vida. Os meus hábitos de vida. Então, quando eu comecei a sair dos padrões mentais, que eu olhava para minha avó, que eu via as pernas dela, aquela perna inchada, aquelas veias soltando. A minha mãe hoje tem problema, deficiência até para andar. As minhas tias. Eu falei, eu seria a próxima. Se eu não me cuidar, se eu não praticar um esporte, se eu não me alimentar bem, eu seria a próxima. Mas como é que você vai sair desses padrões mentais se já está alojado em mim? Que comecei a perceber que o que eu precisava e o que eu queria. Eu queria comer de tudo, porque já estava alojado em mim. Eu queria não praticar esporte, que já estava alojado em mim, já fazia parte da minha identidade, da minha construção. Só que o que eu precisava era totalmente diferente disso. Então eu comecei a dar ouvido à minha consciência, que é onde sai dos padrões mentais. A consciência não faz parte da mente. A consciência faz parte de Deus. A mente faz parte da construção humana. Então, o que eu comecei a entender que o que eu precisava era o caminho que eu tinha que seguir. Então, eu tinha dois caminhos. O que eu precisava e o que eu queria. O que eu queria me aprisionava. E o que eu precisava me libertava. E aí, o que eu precisava vinha da consciência, estava ligado ao todo, estava ligado a Deus. E o que eu queria ao meu ego, estava ligado à minha mente. Então, eu comecei a ouvir a minha consciência e a sair dos meus padrões mentais e a parar de ouvir a minha mente. Você falou um tema que é estritamente importante, que é relacionamento abusivo. Então, assim, isso é uma coisa que, se a gente for falar aqui, dá um podcast só sobre isso. Então, não vou entrar muito nisso, mas esse relacionamento abusivo foi o gatilho para você mudar de vida ou teve um outro gatilho? O que fez, que deu estalo, você fez, olha, eu preciso mudar minha vida? Não, foi o relacionamento. Se não tivesse doído tanto, se não tivesse sofrido tanto dentro do relacionamento, eu ainda estaria casada, vivendo com os padrões mentais e tentando salvar o meu relacionamento. E porque para mim a coisa mais importante era a família. Essa dor foi um motor propulsor para você mudar de vida? Foi muitas dores. Muitas dores. Não, essa dor que eu digo, esse relacionamento, tudo foi consequência disso. Foi. E por final, quando eu não tinha mais onde me agarrar, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Ou seja, eu já não tinha mais um marido. Eu perdi a minha identidade, porque antes eu tinha uma identidade. Isso depois que você separou? Depois que eu separei, eu fiquei sem identidade. E foi fácil
tomar essa decisão? Não. Porque a gente vê todo dia pacientes nossos que vivem isso e assim... Não, eu lutava. Como é que faz? Onde é que busca forças? Não, eu lutava pra manter esse relacionamento, você não tá entendendo. Ou seja, você ia de encontro ao veneno, assim. Você ia eu era totalmente... eu era contra a separação. Eu queria estar dentro do relacionamento, porque eu achava que eu tinha o poder de salvar. Então, eu queria me manter ali dentro. Eu não queria sair daquilo ali. Que é a situação da maioria das mulheres que vivem. maioria. Na verdade, assim, Kátia, eu acho que a gente está falando aqui do divino, do universo. Eu acho que tudo conspira e nada é por acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito em Deus também. Sim. E eu tenho uma história muito parecida com a sua, na verdade. Eu vivi durante 14 anos, assim, com uma pessoa. E quando eu saí desse relacionamento, eu me encontrei. Mas o que eu achei que me impactou muito no que você falou, porque quando eu estava naquele meu padrão mental, agora eu entendi a sua... Vou até usar o que eu acabei de aprender, né? Não precisa roletir não, né? Pode usar? Precisa de Com certeza. Quando eu estava Por favor. naquele padrão mental, eu busquei a Deus e eu pedia para sair eu pedia para mudar, e Deus me deu um outro relacionamento, né? Então, foi assim, é impressionante porque passei 14 anos casada, 2 meses solteiras, e estou há 7 anos casada, da metade da minha vida casada, não é? Então, é importante que deixar claro que às vezes não é o relacionamento, mas foi a pessoa, né, que estava lá. E uma outra coisa que você falou extremamente assim importante, você falou que o padrão mental te ajudou a sair do estigma da hereditariedade, quase não sai. Isso. Mas isso é muito importante porque a doença vascular, ela realmente tem muitas doenças que elas são hereditárias, não é isso? Mas eu falo muito isso para os meus pacientes, que é uma escolha sua. Assim, você tem a doença, mas não quer dizer que você tem que viver a doença, porque você pode sim escolher não viver ela. São a doença vascular, eu amo a minha especialidade porque você pode escolher não estar doente. E hoje a gente tem como fazer isso. Me diga o que você faz. Assim, então, ótimo. Você voltou para esse... E a gente não podia perder esse momento, que é tão especial, que eu acho que é o momento que eu mais vou conseguir levar essa mensagem para as pessoas. Ou seja, quando eu separei, eu fui mudando várias crenças, né? Foi quando eu percebi que as crenças, né, já eram alojadas em mim, os padrões mentais, que tudo ali já não era eu. A Kátia ali era uma Kátia falsa. E eu falei, agora eu não tenho mais identidade, porque agora eu não sou mais a esposa, eu não sou mais quem sou eu? Então eu fiquei um pouco perdida nesse sentido. Eu precisava me encontrar novamente. Agora, quem seria? Quem seria a Kátia? E aí, uma vez eu estava meditando em casa, eu estava muito triste, eu falei assim, e agora? Quem eu vou ser? Vou ser uma pessoa totalmente diferente. Eu vou ser mais assertiva, eu vou sair de quem eu sou, enfim. Quando eu comecei a orar muito mais e a entender que a minha conexão com Deus ela tinha que ser muito maior nesse sentido, eu comecei a perceber não só essa crença da doença, porque a doença também é uma crença. Eu vou falar para vocês algumas doenças que você consegue prevenir e isolar numa geração. Então, a minha família, ela tem essa doença, né? A minha avó, minha mãe. E eu seria a próxima se eu não tivesse me cuidado. Quando eu percebi que estava dentro desses padrões mentais, eu comecei a estudar a minha geração. Quais eram as crenças que mais aprisionavam a minha geração. Então, a crença da pobreza estava alojada na minha geração, porque a minha mãe nasceu numa família muito pobre, e ela sempre pausava que uns eram ricos, outros eram pobres. Então, era uma crença muito forte. Mas ainda existe uma crença de endemonizar o dinheiro, né? Até hoje. Outra crença. Mas eu comecei a estudar as crenças da minha família, as que mais me aprisionavam, né? A crença de, você não precisa ser aquela mulher que trabalha, você precisa ter um lar, um casamento. Era uma outra crença que já vinha da minha família também, que me aprisionou muito. E aí eu comecei a perceber que algumas doenças também eram algumas crenças que você, se prevenindo, se cuidando, autocuidado, você prevenia e você isolava. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a analisar que a minha mãe tinha esse problema vascular, a minha avó, a minha tia, algumas pessoas muito graves. E eu falei, não, eu não quero ter minhas pernas assim. Eu quero me cuidar. Como que a gente vai fazer? Aí eu comecei a pensar, eu vou usar a minha consciência e sair dos padrões mentais. A consciência é Deus, a mente é humano, vou sair, ouvir sempre Deus e sair dos padrões mentais. Então eu comecei a praticar um esporte, comecei a me alimentar melhor.
Mais que isso, eu recebi outro insight que Deus falou para mim, Kátia, eu quero que você viva muito mais o mundo vivo do que o mundo morto. Cara, isso para mim foi... E eu falei assim, mas o que é o mundo vivo, Deus? E o que é o mundo morto? Como que eu vou viver muito mais isso? Na hora veio um filme assim na minha mente. Os alimentos. Os alimentos que vai na minha mesa, eles têm que ter vida. Então, se você vai pegar uma cenoura, uma beterraba, um chuchu, um morango, uma batata doce, uma mandioca, um milho, são alimentos que têm vida. Quando você pratica um exercício, você tem o quê? Você está levando, né? Praticando, cuidando do seu corpo, tem vida. Quando você se ama, tem vida. Então, eu comecei a viver muito mais um mundo vivo. Eu comecei a colocar na minha casa coisas vivas, coisas que vinham de Deus. Então, a alimentação é assim, muito mais focada no mundo vivo, no mundo que multiplica bênçãos, no mundo que tem vida. E qual é o mundo morto? Se você for analisar as coisas que são industrializadas, que você coloca, né, que eu usava muito antes, comia salsicha, hambúrguer, muita gordura, muita carne. Era um mundo morto, é um mundo morto. Então, se você vai comprar coisas enlatadas, que vale até daqui a 5 anos, né, tem a validade, é um mundo morto. Então, se a maioria das pessoas tiverem consciência de se alimentarem do que tem vida, das coisas que vêm de Deus, pega, analisa, isso aqui tem vida, isso aqui está morto, o que está morto não te faz bem, o que tem vida, vem de Deus, vai te fazer bem, vai te fazer ter mais vida. Então, quando eu comecei, lógico, não é fácil, é muito difícil você sair dos padrões mentais. Por quê? Porque se a pessoa não ativa a sua consciência, se ela não entende o que ela precisa, se ela sempre for muito mais voltada para o ego, ao invés do querer, eu sempre analiso o que eu quero, o que eu preciso. O que eu quero está associado com o que eu preciso? Se unir, ótimo. Se não unir, Deus tira. Então, eu comecei a me alimentar mais do mundo vivo, colocar na minha mesa o mundo vivo. Comecei a praticar esporte e hoje eu não tenho esse problema vascular. A minha filha... eu já cuido dela. Então, o que eu fiz? Eu neutralizei uma doença. Prevenção. Você cuidou da sua saúde. Prevenção. E essa prevenção fez com que eu não multiplicasse essa doença. Essa prevenção fez com que eu paralisasse. Você falou em mensagem, e assim, e sobre relacionamento, a minha avó, meus avós moravam na roça, vide sem energia, sem água, enfim. E eu lembro bem que ela, aos 90 anos, a minha avó morreu com 92, meu avô com 94, aos 92 anos, e desde antes e até os 92 anos, eu nunca vi minha avó falar com meu avô, eles não se falavam, moravam na mesma casa, vó Yaya, moravam na mesma casa, e quando ela queria falar com meu avô, ela mandava recado, mas ela lavava a roupa dele, botava a comida dele, ele tinha um quarto dele, o dela, eles não se falavam, e eu, desde que me conheço por gente, eu nunca vi os dois se falando, nem bom dia. Nossa, meu Deus. Isso existiu. Tá? E trazendo para nossa realidade hoje, nossa vida hoje a gente tem uma coisa que é poderosa, que é informação. É as mulheres entenderem, verem outras mulheres que conseguiram chegar a um nível, né, que vocês duas chegaram, de equidade. Mas existe um outro lado, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre redes sociais. As redes sociais, levando um boom de informações, elas estão ajudando ou atrapalhando esse processo de maturação e de crescimento mental? Olha, as redes sociais, para quem é autêntico, ajuda muito. Eu sou muito autêntica, então assim, não é algo que você vai construir que de repente, nossa, não, é um trabalho árduo também, como qualquer outro, e você tem que, mais que isso, né, se dedicar. Então eu me dedico muito nesse sentido, adoro, porque assim, multiplicar bênçãos e lidar com pessoas, para mim, é algo assim que eu adoro, eu amo. Então, as redes sociais hoje me ajudam, ela não me atrapalha, ela me ajuda a conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Cada dia mais, ajudar outras pessoas para sair dos padrões mentais. Várias pessoas me chamam no direct e falam dos seus problemas. Me ajuda, o que é que eu faço para sair disso? Mas muitas delas também são impactadas negativamente por outras figuras proeminentes que acabam arrastando elas para se manter mais fundo no buraco que muitas vezes estão, né? Também tem isso.
Então, nas redes sociais, né, quando eu falo com algumas pessoas, eu começo a chamar, hoje eu chamo a responsabilidade para as pessoas. Por exemplo, eu estava dentro de um relacionamento e eu não tinha amor próprio. As pessoas têm que entender isso também. Eu não posso colocar só a culpa na pessoa que estava ao meu lado. Existia ali uma falha em mim. Corresponsabilidade. Isso. Então, assim, lógico que hoje eu jamais vou permitir as coisas que aconteceu, porque hoje eu entendo que é amor próprio, eu entendo que é autoestima. Então, eu falo para as pessoas, para a gente não ficar responsabilizando o outro, nós temos que nos responsabilizarmos. Hoje, a gente tem que entender o que nos faz bem. Então, se isso aqui nos faz bem, o caminho está aberto para você permanecer. Se te faz mal, não permanece. Então, quando você quer permanecer em algo que não te faz bem, onde é que está o erro? É você que está mantendo. Exatamente. Eu fiquei 14 anos, mas eu tinha erros. Eu tinha problemas, eu não tinha amor próprio. Então, quando eu começo a chamar a pessoa para responsabilidade, eu falo, vem cá, vamos para a responsabilidade. Não está te fazendo bem? Porque, assim, eu trabalho numa área que as pessoas são mais... elas falam mais sobre dinheiro ou amor. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou com problemas. Enfim. E aí, eu chamo a pessoa para responsabilidade. Muitas vezes a pessoa não quer vir para responsabilidade. Ela quer culpar o outro. Ah, porque fez isso? Mas porque... acho que o ser humano ele tem muito disso, né? De encontrar... Sim. As pessoas eles querem encontrar um culpado e um salvador. Mas quer que eu te fale uma coisa? Quando eu estava dentro do meu relacionamento, eu não me via... de forma inconsciente. Eu não me via como... eu não era errada, mas eu não me via como errada, assim, no sentido, poxa vida, eu tenho outras alternativas. Como eu falo, a maioria das pessoas, elas não usam o seu maior poder, o poder do livre-arbítrio. Elas estão dentro de situações e padrões como se fossem sua única opção. E pior que isso, muitas vezes a escolha dela é a que mais faz sofrer e mesmo assim ela permanece ali. Ela não enxerga outras opções, ela não enxerga outras alternativas. E fazer com que você não enxergue outras alternativas e outras opções, quando você não enxerga, literalmente você não está usando o seu maior poder, você não está usando o livre-arbítrio. E Deus te deu para que você racionalizasse. Então, por que eu não vou racionalizar? Por que eu vou ficar dentro de algo que me faz sofrer? Então, ali já está vendo que é uma ignorância absurda. Então, eu era uma pessoa muito ignorante. Mas hoje não, né? Hoje eu sou... E aí é que tá hoje eu só multiplico da bem. Rede social, de ter um exemplo desse nas redes sociais, de grande impacto, assim. E essa questão que você falou sobre... Eu vou voltar um pouquinho lá para a prevenção, porque tem muito a ver aqui com o nosso podcast. Exatamente. E assim, isso fazer... Bloquear uma doença numa geração. E a doença vascular... Libertar, né? Liberar. Não, e a doença vascular, eu gosto daquele trocadilho, ele serve para doença vascular, ou mata ou aleja, né? Mais ou menos isso. Ou ela mata ou ela deixa uma sequela, uma amputação, quando a doença é arterial, enfim. E isso é prevenível. Né? Hoje a gente tem na sociedade o check-up vascular, que é justamente o incentivo ao exame anual com um cirurgião vascular. Não é que eu estou fazendo propaganda para você ir para o meu consultório ou o consultório do Dr. Gilmar, não. É sobre salvar vidas. Porque simples exame, um simples diagnóstico, um exame de ultrassom com Doppler, que o Doppler é um ultrassom que vê a circulação, pode evitar um AVC. Não é? Um AVC no futuro que vai te deixar sequelado, preso a uma maca, enfim, uma série de outros fatores sociais e psíquicos que trazem a questão do AVC. Mas, aproveitando isso, assim, o que você acha, assim, o quão que a sua saúde mental, assim, né, você sair, vai impactar, assim, na saúde física? Eu vi que você falou sobre atividade física, enfim, isso é muito importante para a cirurgia vascular, para as doenças vasculares, mas o que mais pode trazer isso para a saúde física, para melhorar essa questão na saúde vascular, por exemplo, que é uma coisa que você vivenciou? Tudo. Praticar esporte hoje, prevenir, entender sobre as doenças que mais alojam uma família, né, uma geração. E já pensou, quando você abraça a causa, não, eu vou cuidar de mim. Quando você fala assim, muda, né, totalmente, sai dos padrões, e você fala assim, eu abraço a causa, eu vou cuidar de mim. Quando você muda essa chavinha, você quebra um ciclo de uma geração. E a sua nova geração vai ser diferente. E olha que fantástico isso. Exato. Hoje eu poder transformar uma geração. Eu não multiplicar uma doença. Eu não estou multiplicando mais uma doença. Por quê? Porque eu estou prevenindo. A prevenção, o cuidado, o autoconhecimento. Hoje não tem mais desculpa.
As pessoas hoje têm informação em todas as áreas, em tudo que ela precisar. Então, o que é que tem que fazer? Se ela sentir dificuldade de sair dos padrões mentais, procure ajuda. Estou aqui para ajudar. Muito bem. Agora, queria que você desse pra gente aqui dicas mais rápidas, dicas práticas. Você falou que você mudou de vida, você falou, enfim, mas eu vou usar até um apresentador que fala, o povo quer saber, não sei nem quem é que falava isso, mas assim, dicas, para quem tá aí nos assistindo, dicas práticas para poder começar a enxergar que existe uma luz no fim do túnel e perseguir essa luz, perseguir essa, vamos chamar assim, essa salvação de si mesma, né, que a gente já viu que a gente tem responsabilidade sobre a tudo que acontece, mas com dicas para quem tá assistindo a gente aí. Nós temos uma versão nossa, original. A nossa versão original, ela é abundante, forte, amor, fé, compaixão. O nosso DNA original, ele é a imagem e semelhança de Deus. E onde é que está tudo isso dentro da gente? Está no que a gente precisa. Todas as vezes que você acordar de manhã, analise o que você precisa e o que você quer. Se o que você quer não te faz bem, larga. E dá ouvido ao que você precisa. Todos os dias de manhã, não fica aprisionada nas crenças falsas. Quais são as crenças falsas? Eu não consigo, eu tenho medo. Eu acho que eu não vou conseguir sair desse emprego. Eu acho que eu não vou sair desse casamento. O que eu vou fazer da minha vida? Isso são crenças falsas que foram alojadas em você. Isso não existe. Todos nós somos capacitados, todos nós conseguimos chegar onde queremos. Agora, se eu não usar o poder do que eu preciso, que é o fundamental, a pessoa não vai conseguir sair. Porque ela está totalmente ligada ao ego e aos padrões mentais, que é o querer. O meu querer muitas vezes não faz bem. O meu querer muitas vezes não é o melhor para mim. Então eu tenho que abrir mão do meu querer para abraçar e acolher o que eu preciso. Então, se as pessoas começarem a abraçar o que elas precisam, elas vão dar muito mais ouvido à sua consciência, que é divina, que vem de Deus, e vão estar saindo dos padrões mentais. Então, hoje, eu ligo totalmente, aciono a minha mente consciência, que é paralela, e vou apagando e desconstruindo a minha mente, que foi cheia de crenças, e saindo dos padrões mentais. Lembrando, eu precisei passar por uma dor, várias dores, para chegar até aqui. Se eu tivesse procurado ajuda e começasse a entender que outras pessoas... Que ajuda, por exemplo? Ajuda de buscar terapia. Uma terapia, uma pessoa que como agora, que tá falando sobre isso. Então, eu era muito no mundo fechado, eu quase não acessava redes sociais, eu era uma pessoa, assim, bem sedentária de ficar assistindo televisão em casa, comendo bobagem, sabe aquela mulherzinha assim, bem? Então, hoje, graças a Deus, eu quase não assisto, assim, eu criei algumas crenças também sozinhas, assim, né, minhas. Então, assim, eu não tenho muito hábito de assistir, não tenho muito hábito de várias outras coisas. Então, meu mundo é bem voltado mesmo para as coisas que têm vida. Então, procura ajuda. Hoje tem até, inclusive, algumas pessoas que podem ajudar de forma gratuita. Eu quero estar aberta aqui para falar para vocês, né, que nesse dia do podcast, vai aparecer várias pessoas, vocês selecionar uma pessoa para que eu possa ajudar, vocês mesmos, eu quero dar essa responsabilidade de vocês, escolher uma pessoa para eu poder ajudar, porque não tem experiência maior do que a que você viveu na pele. Não tem faculdade, não tem... Eu vivi na pele muitas coisas na minha vida, então com propriedade eu posso ajudar uma pessoa que está passando pelas mesmas coisas e não consegue muitas vezes sair de um relacionamento, não consegue mudar os padrões mentais de uma vida sedentária e que precisa para prevenir doenças, melhorar, enfim, como ela mesma falou, que é uma prevenção. Vou passar essa pergunta aqui. Pode pular. E aí, como aqui é um podcast que ele é informativo, é sobre a nossa especialidade, né, a angiologia, a cirurgia vascular, a gente queria saber se você sabe qual a diferença do vascular para o cirurgião cardiovascular. Não sei. Ótimo que eu vou aprender agora. Pois é, então assim, isso é muito importante porque, na verdade, se confunde muito. O cirurgião cardiovascular, ele cuida do coração, né? E o vascular de todo o resto, de tudo que conecta, né? A gente fala que a gente conecta, tudo que conecta é nosso, né? Todo encanamento. Todo encanamento é do cirurgião vascular. As veias, as artérias, os vasos linfáticos. Então, toda a irrigação que vai para o cérebro, a própria irrigação que vai lá para o coração e para todos os membros do corpo. Não do coração. E o coração
não fica para o cirurgião cardiovascular. Então, isso é importante porque quando a gente fala aqui de prevenção da doença vascular, você tem que procurar o seu angiologista, seu cirurgião vascular, para justamente você evitar, né? Sair desse padrão mental, né? E agora que bom saber. Acho que já está na... Assim, a gente já está quase encerrando já. O papo quando é bom... Infelizmente, né? Infelizmente. E eu queria que acho que eu falei mais que tudo. Não, foi ótimo. Eu queria que você desse uma dica, eu não sei qual a dica que ela vai dar. Eu queria que ela desse uma dica de livro. É um livro. Um livro. Vamos pensar em um livro aqui, um livro que impacte vidas, que transforme vidas. Que mude o padrão mental. Que mude o padrão mental. Tu conhece algum livro para indicar para nossa audiência? Não só conheço, como eu quero presentear alguém que estiver aqui acompanhando, que eu acho que em breve vai estar aqui alguém. Esse livro aqui, O Segredo Divino, da Kátia Carvalho. Mostra lá no... Isso. E esse livro aqui vai servir, vai inspirar, vai motivar, vai transformar alguém que acessar esse livro, tantas outras pessoas, né? Inclusive também está na minha bio, de forma digital. E essa pessoa que receber esse livro, eu tenho certeza que ela vai conseguir sair dos padrões mentais. Vai estar aqui de presente para vocês sortearem alguém. A gente vai pedir o pessoal da organização. Sim. Assim que o podcast for ao ar, a gente vai sortear o livro para os nossos ouvintes. E assim a gente encerra que pena! Mais um episódio do Vasos Podcast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Eu espero que tenham gostado. Eu amei, já aprendi o que é o padrão mental e realmente, assim, foi muito bom estar aqui com você, tá, Kátia? Eu amei. Falo de coração. Obrigada. E também explorar um pouquinho, né, da cirurgia vascular. Vamos aqui um pouquinho falar para o pessoal seguir as redes sociais da oficial da Sociedade Brasileira, SBACV Nacional. Segue lá, vai estar os cortes, mas em breve o podcast na íntegra, tá? Segue também, @DRA.naramedeiros. Ok, Dr. Gilmar Santos, @Dr. Gilmar Santos lá no Instagram. Não deixa de seguir, acompanha tudo e acompanha os próximos episódios do Vasos Podcast, o podcast que pulsa com informação. E deixando aqui também o @ da nossa queridíssima convidada. Por último, não menos importante, sim, a Kátia Carvalho. @Kátia Carvalho. Segue ela, vai lá, conta sua história. Pode mandar direct? Pode. Você responde o pessoal? Muito. Manda direct, ela responde, ela conversa, ela troca ideia. E quem sabe você não pode ser uma pessoa que tem a vida transformada por Kátia Carvalho. Obrigado, pessoal. Um beijo. Kátia, por favor, deixe suas últimas palavras para quem está assistindo e que ouviu toda essa história de vida. Claro. A arte de amar é insubstituível. Se ame. Chega, arrepiou. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Obrigada.